10 minutinhos, nossa senhora, 10 nada, 6, né? A radiciação. Bom, vamos ver então. A raiz, né, cara, como todo mundo sabe, é a operação inversa da potência. Então, se eu tenho um elevado a n, eu poderia, para tirar o elevado a n, eu poderia elevar dos dois lados da igualdade na potência 1 sobre n. Tu imagina que, dada esta igualdade, b elevado a n igual a a. Eu elevo dos dois lados na potência 1 sobre n. N vezes 1 sobre n vai acabar cancelando e vai dar apenas b. Agora, a elevado a 1 sobre n é expoente fracionário, né? Isso quer dizer uma raiz. É a raiz enésima de a elevado a 1. É isso? Raiz enésima, né, de índice n de a elevado a 1. Esse é o valor do b. Então, de uma maneira bem grosseira, o expoente passa para o outro lado como raiz. E esse expoente é o índice da raiz na qual ele vai passar para o outro lado. Só que aí existem as condições de existência. Nem sempre vai existir a tua raiz. Primeiro, essa raiz só existe se o índice for um número natural maior ou igual a 2. Tá? Não pode nem ser 1, e nem 0, e nem número com vírgula. O índice tem que ser natural maior ou igual a 2. Ou é 2, ou é 3, ou é 4, ou 5. Tá? Não pode ser número quebrado, nem negativo, nem número com vírgula, o índice. Beleza? Agora a gente vai fazer a diferenciação. Se esse índice for um número par, eu só posso ter dentro da raiz valores maiores ou iguais a 0. Valores não negativos, ok? Agora, se o índice da raiz, se o n, for um índice ímpar, aí, lá dentro da raiz, existe qualquer número, não tem problema. E, cara, essa condição faz com que muitas pegadinhas dos vestibulares sejam resolvidas, tá legal? Então, fique atento ao índice. Se o índice é par, então, lá dentro só pode ter valor não negativo, ou 0 ou positivo. Mas se o índice for ímpar, tá valendo qualquer coisa, tá? Lá dentro pode ser qualquer número. Esse cara lá dentro, o A, ele é o chamado radicando. Radicando é quem está dentro da raiz, beleza? Radical é o valor dessa raiz, do radicando extrair da raiz enésima dele. Então, o radical é o símbolo, né, da raiz ali, beleza? E o radicando é o cara que está lá dentro. Ótimo. Então, fique atento quando existe e quando não existe. Se o n é par, então só maior ou igual a 0. Se o n é ímpar, tá valendo qualquer coisa. Bom, a primeira propriedade, cara, é aquela que diz: vamos cancelar a potência com o índice. E aí tu tá vendo isso no quadro, tu tá vendo isso no teu livro e tu tá dizendo que isso é verdade. Eu vou dizer, beleza, é verdade. Olha o exemplo. Raiz cúbica de 11 ao cubo. Isso é igual a 11. Tá certo? Tá certo. Cancela a potência com o índice. Aí vem a Federal, em 2016, eu acho, e colocou isso daqui, que a raiz quadrada de A quadrado é igual a A. E eu te pergunto, isso daqui é verdadeiro ou é falso? Olha, aqui tá com índice 3. E tá generalizando N. E aí ele botou só maior ou igual a 0. O cara lá dentro tem que ser maior ou igual a 0. Beleza? Agora, será que isso daqui é verdadeiro ou é falso? É falso. Sabe por quê? Vai que o A é um número negativo. Imagina o A valendo menos 5. Olha o absurdo que tu está me dizendo. Raiz quadrada de menos 5 ao quadrado é igual a menos 5. Absurdo. Uma raiz quadrada só pode trazer números positivos. O índice dela é 2. Então, lá dentro, só existe se o cara for positivo.
Então, tu não pode ter o A sendo um valor negativo, não pode. Então, isso daqui é falso. Agora, para tornar ela verdadeira, tu poderia, então, botar barrinhas de módulo no A. Aí sim tu tá garantindo que o resultado é um resultado não negativo, que o resultado é maior ou igual a zero, quando tu botar a barrinha do módulo. Ou tu não precisa botar a barrinha, mas aí tu diz que o A é maior ou igual a zero. Aí ela se tornaria verdadeira. Mas não falar nada sobre o A e colocar isso é falso. Então aqui com a barrinha do módulo é verdadeiro. Tá? Então são pegadinhas que a Federal já cobrou mais do que uma vez. A P2, meu amigo, eu diria que é pouquíssimo usada. Por quê? Ele só diz que tu pode cancelar, simplificar o expoente do radicando e o índice da raiz na qual ele está inserido. Olha o exemplo numérico. O índice é 15, o expoente é 12. 12 e 15 dá para cancelar por um número, dá para cancelar por 3. Então, dividindo ambos por 3, tu fica com raiz quíntupla de 7 elevado a 4. Se você levar no expoente fracionário, como eu te mostrei antes em propriedade de potência, isso é 7 elevado a 12 quinzeavos. 12 quinzeavos dá para simplificar e dizer 4 quintos, né? Beleza? Mesma coisa, ok? Bom, terceira propriedade. Raiz da raiz é uma única raiz. Só que aí o que tu vai fazer com os índices? Multiplicar os índices. E tu tá vendo que essas propriedades só existem com as condições de que o radicando seja maior ou igual a zero. E sabe por que essa condição toda, em todas elas? Que é justamente para fugir do absurdo, daquilo que não existe. Então, se não falar nada sobre o radicando, provavelmente a tua proposição é falsa, porque deveria poder considerar o negativo, mas o negativo não torna essa propriedade verdadeira, né? A propriedade está aqui, ela existe, ela deve ser usada, mas considerando as condições de existência, né? E aqui, meu amigo, então você vai multiplicar os índices. Um detalhe, não pode aparecer número nenhum entre uma raiz e a outra raiz. Se tiver um número aqui no meio das raízes, tu primeiro precisa colocar esse número dentro da raiz. E para inserir um número na raiz, ele entra, mas ele entra elevado ao índice. Então, se tiver um número aqui no meio, ele entra na raiz elevado à potência n, ok? Olha o exemplo numérico. Raiz quíntupla da raiz sétima de 4. Então, é raiz 35ª de 4. É só multiplicar os índices. É muito pouco usada essa daqui também, tá? Essa P4 é a pegadinha. Essa P4 é aquela que diz, pode separar em duas raízes. Só que só pode separar em duas raízes quando o cara lá dentro são ambos positivos. Então, olha só o exemplo, né? Quando todo mundo dentro da raiz, os radicandos são positivos, vale essa propriedade para multiplicação ou para divisão. Mas se não falar que os radicandos são positivos, a propriedade não existe. Olha que todo mundo está aqui dentro é positivo. 4 vezes 9. Dentro da raiz, 4 vezes 9 é 36. E a raiz quadrada do 36 é 6. Agora, tirando a raiz só do 4 e a raiz só do 9, a raiz do 4 é 2, a raiz do 9 é 3. E 2 vezes 3 é 6. Beleza? Então, deu certo. Porque os caras lá dentro são positivos. Ok? Está obedecendo a condição inicial. Agora, P5 é análoga a P4, porém agora para divisão. Então,
de novo, tem as condições. Essa propriedade só existe quando A e B são valores, o A maior ou igual a zero e o B só maior que zero. Por que o B não pode ser igual a zero? Pois ele está no denominador. E zero no denominador não existe. Então, olha o exemplo. Dentro da raiz, 100 dividido por 4 é 25. E a raiz do 25 é 5. Agora, separando em duas raízes, raiz quadrada de 100 sobre a raiz quadrada de 4. A raiz de 100 é 10, a raiz de 4 é 2. E 10 dividido por 2 também é 5. Então, se a galera que está dentro da raiz for positiva, está valendo. Mas se não falar nada sobre eles, a propriedade não existe, tá? Porque eu poderia ter, por exemplo, menos 100 dividido por menos 4. E menos 100 dividido por menos 4 dá mais 25. Existe a raiz de mais 25. Porém, separar apenas a raiz do menos 100 e apenas a raiz do menos 4 não dá, não existe. Então, as propriedades são válidas apenas para radicandos não negativos, ok? Bom, meu amigo, 11h55. 5 minutos até meio-dia, né? Ou até 11h50? Vixe, até 11h50, né? Tá, só um exemplo para fechar aqui, ó. É a questão 8. Olha que legal. Simplificando essa raiz, tem que dar algum resultado. Meu amigo, aqui dentro da raiz, eu tenho mais. Então, não dá para tirar ninguém da raiz. Eu poderia fazer o fator comum em evidência. O que eu tenho comum? 2 elevado a 31, 2 elevado a 33. O que eu tenho igualzinho nos dois aqui? 2 elevado a 31. Claro, o 2 elevado a 33 poderia ser escrito como 2 na 31 vezes 2 na 2. Claro, isso aqui é 2 na 33, concorda? Beleza. E aí tu tá vendo o fator comum igualzinho? 2 elevado a 31. Coloca ele em evidência. Então, 2 na 31 que multiplica. O que sobrou do primeiro termo? Sobrou nada. Quando não sobra nada, 1 mais o que sobrou do último termo? Sobrou 2 elevado a 2. Beleza? E se você fizer a distributiva, vai dar exatamente aquilo lá. Então, 2... agora, o que deu aqui no parênteses, hein? 2 na 2 é 4. 4 mais 1 é 5. Então, o 5 dá para cancelar com o 10. Dividido por 5, aí sobrou 2 no denominador. E olha o que vai acontecer. 2 elevado a 31 dividido por 2. E aí é divisão de mesma base. Divisão de mesma base, o que você vai fazer? Subtrai os expoentes. 31 menos 1 é 30. E aí, tirar a raiz cúbica de 2 elevado a 30, tu poderia botar no expoente fracionário 30 sobre 3, né? E 30 sobre 3 é 10. Então, 2 elevado a 10. E o 2 elevado a 10 encontra-se na letra D. De Dinamarca.